Pense em algo que te persegue. Não estou falando apenas de alguém correndo atrás de você numa rua escura, mas daquela sensação sufocante de ser caçado, de não ter para onde fugir. Imagine acordar no meio da noite, o coração disparado, o corpo banhado em suor, tentando lembrar de cada detalhe do sonho que acabou de viver. Uma sombra vinha atrás de você, passos ecoavam próximos, e não importa o quanto corresse, você nunca conseguia escapar. E se eu te dissesse que há uma dor por trás desse sonho que quase ninguém te contou, e que pode revelar algo sobre quem você é, ou quem tem medo de se tornar? Eu sou o nome do apresentador, e hoje, no canal A Voz do Seu Sonho, nós vamos mergulhar fundo na verdade chocante por trás dos sonhos de perseguição. E atenção, a última revelação deste vídeo vai ser a mais impactante de todas. Algo que talvez transforme completamente a forma como você entende seus pesadelos, e talvez a sua vida. Antes de continuar, já se inscreve no canal A Voz do Seu Sonho, deixa seu like, compartilha este vídeo com quem vive tendo pesadelos, e comenta aqui embaixo se você já sonhou sendo perseguido. Prometo a você que as próximas revelações vão ser surpreendentes, e que hoje você vai descobrir algo que provavelmente ninguém nunca te contou, sobre o significado profundo desses sonhos. Há quem diga que sonhar com perseguição é apenas reflexo do estresse do dia a dia. Mas será mesmo tão simples? Segundo James Hillman, o renomado psicólogo pós-junguiano, nada no nosso mundo psíquico acontece por acaso. Para Hillman, cada imagem onírica carrega uma verdade mais profunda, uma mensagem do que ele chama de alma. No livro The Dream and the Underworld, publicado em 1979, Hillman escreve que os sonhos, principalmente os que nos causam medo ou dor, não estão tentando nos proteger, mas sim nos confrontar. Ele dizia: o sonho quer nos levar ao submundo para que vejamos aquilo que preferimos manter nas sombras. E quando falamos do sonho de ser perseguido, essa jornada ao submundo se torna ainda mais assustadora. O que há, afinal, nessa figura que corre atrás de nós? Por quê? Mesmo quando tentamos acelerar o passo ou gritar por socorro, nosso corpo fica pesado, a garganta não solta som algum, e somos tomados por uma sensação de pânico. Hillman defendia que perseguidores nos sonhos representam partes nossas que negamos ou reprimimos. Pode ser um desejo proibido, uma raiva que fingimos não sentir, uma tristeza que escondemos até de nós mesmos. Ele argumentava que aquilo que nos persegue, na verdade, quer ser reconhecido, quer existir. A perseguição revela algo que quer nos alcançar, e que, se visto de frente, pode nos libertar, escreveu Hillman. Essa frase ecoa até hoje entre estudiosos dos sonhos, porque traz uma verdade perturbadora. Talvez o monstro não esteja fora, mas dentro. Vamos pensar numa história real que Hillman costumava relatar em palestras. Uma paciente sua, chamada apenas de E, para manter o anonimato, vivia sonhando que estava correndo de um homem encapuzado. Todas as noites, ele aparecia em lugares diferentes, numa floresta escura, num beco, num estacionamento vazio. E sempre, ela acordava antes que ele a alcançasse. E desenvolveu pavor de dormir. Chegou a tomar remédios fortes para evitar sonhar. Até que, num processo terapêutico profundo, Hillman a convidou a imaginar que parasse de correr, que deixasse o perseguidor chegar perto. No sonho seguinte, pela primeira vez, E parou. O homem encapuzado se aproximou e revelou ser o próprio pai dela, falecido há 20 anos. Ela chorou, gritou, mas dessa vez não acordou. Ele apenas disse: não tenha medo. Eu preciso que você me escute. Esse é o ponto que poucos entendem sobre sonhos de perseguição. Há dor neles, sim. Mas há também uma mensagem que pode ser essencial para a nossa alma. Hillman acreditava que a psique cria imagens aterrorizantes não para nos ferir, mas para chamar nossa atenção para algo que não podemos continuar ignorando. Como ele mesmo dizia, a alma não fala com palavras, mas com imagens, e às vezes grita. Talvez você esteja se perguntando: então todo sonho de perseguição é sobre traumas? Sobre dores escondidas? Ou poderia haver algo mais sombrio, ou até mais luminoso, por trás disso?
A resposta não é tão simples. Para Hillman, cada sonho é único, assim como cada pessoa. Mas ele afirmava com convicção que ignorar esses sonhos é fechar os olhos para quem realmente somos. E aqui surge uma questão que eu quero deixar pairando na sua mente. Será que aquilo ou aquele que te persegue nos seus sonhos não está apenas tentando salvar você de si mesmo? Nos próximos minutos, vamos mergulhar ainda mais fundo na análise de Hillman, explorar casos que ele tratou, entender a simbologia do perseguidor e descobrir por que a dor que sentimos nesses sonhos pode ser, paradoxalmente, o caminho para nossa própria libertação. E acredite, o que vou revelar lá no final vai ser a parte mais surpreendente de todas. Mas me conta aqui nos comentários. Você já teve sonhos onde estava sendo perseguido? Se lembra de quem ou do que era? Como se sentiu? Quero muito saber a sua história, porque talvez seja nela que se esconda a chave para compreender o verdadeiro significado desses pesadelos. Se há algo que James Hillman insistia em repetir em seus estudos sobre sonhos, é que nós, seres humanos, fugimos do que mais precisamos enfrentar. Ele acreditava que muitas vezes o perseguidor no sonho é justamente aquilo que pode nos trazer cura, se tivermos coragem de olhar para ele. É perturbador pensar assim, não é? Porque tudo o que queremos, quando estamos sendo perseguidos em um sonho, é acordar, sair dali, esquecer. Mas como Hillman escreveu em The Dream and the Underworld, o pesadelo é o médico noturno da alma. O terror que ele causa é o bisturi que abre as feridas que precisam ser vistas. Imagine só, o que aconteceria se, em vez de correr, você parasse no meio do sonho e encarasse quem está te perseguindo. Essa foi a proposta radical que Hillman fez, não apenas a paciente E, mas a inúmeros outros pacientes ao longo de décadas. Para ele, fugir no sonho é prolongar o sofrimento. Encarar é dar forma ao medo, e descobrir que muitas vezes o monstro é menor do que a gente imagina. Eu sei que pode parecer impossível. Pense naquela sensação angustiante do corpo travado durante o pesadelo. Os músculos não obedecem, as pernas não correm, a voz não sai. Há uma explicação para isso. Pesquisas da década de 1990, como as do neurocientista J. Allan Hobson, mostraram que durante o sono REM, o cérebro desativa parcialmente os centros motores, provocando paralisia temporária. Isso seria um mecanismo de proteção para que não encenemos fisicamente nossos sonhos. Mas Hillman interpretava essa paralisia não apenas como algo fisiológico, mas como simbólico. O corpo não se move porque é preciso escutar o perseguidor. E aqui, ele estava falando da alma, não apenas do cérebro. Em outro caso registrado nos arquivos da James Hillman Papers na Yale University, há a história de um homem chamado Richard, 38 anos, executivo bem-sucedido, que sonhava repetidamente com uma mulher vestida de vermelho, correndo atrás dele com uma faca. No começo parecia apenas medo, mas Hillman, curioso, começou a perguntar por que ela usava vermelho, o que ele sentia ao vê-la. Richard respondeu em lágrimas que sentia algo além do medo, sentia desejo. Ele confessou que estava vivendo um casamento frio há anos e que reprimia fantasias sexuais e sentimentos de culpa. Na visão de Hillman, a mulher de vermelho não queria matá-lo. Queria despertar nele uma parte esquecida de si mesmo. Isso mostra como sonhos de perseguição podem estar ligados a paixões reprimidas, a partes da nossa identidade que enterramos porque não combinam com a imagem que queremos manter diante dos outros. Hillman dizia: nada nos persegue mais furiosamente do que aquilo que tentamos negar. Pense agora em você. Será que já sonhou que alguém ou algo te perseguia? Já se perguntou se esse perseguidor poderia representar algo dentro de você? Um sentimento? Uma memória? Uma verdade dolorosa? É aqui que a dor por trás do sonho se torna tão importante. Hillman argumentava que há um propósito na dor. Ela existe para nos mover, para nos arrancar da letargia, para nos obrigar a buscar respostas. E é justamente por isso que ele se opunha tanto à ideia de simplesmente esquecer o pesadelo ou classificá-lo como apenas um sonho ruim. E não é só Hillman que pensava assim. O psicanalista suíço Carl Jung também via nos sonhos um caminho para o que chamava de individuação, o processo de nos tornarmos quem realmente somos. Jung dizia: aquilo que não enfrentamos no inconsciente
se manifesta no destino como destino. Hillman concordava, mas ia além. Para ele não basta interpretar o sonho racionalmente. É preciso sentir o que o perseguidor quer dizer, entrar no mundo simbólico que ele traz. E se eu te contasse que, para alguns pacientes, o perseguidor virou amigo? Parece loucura, mas foi o que aconteceu com uma mulher chamada Laura, que Hillman atendeu no fim dos anos 1980. Laura sonhava há 15 anos que um lobo gigante a perseguia pelas montanhas. Corria, se escondia, gritava, mas o lobo sempre estava lá. Hillman a encorajou a parar, a olhar nos olhos do animal. E num dos sonhos seguintes, o lobo parou também. Não a atacou, apenas a olhou fixamente e disse, numa voz humana, "Estou aqui para te proteger." Quando acordou, Laura percebeu que o lobo aparecia toda vez que ela começava um relacionamento com homens emocionalmente abusivos. O sonho era um alerta, não uma ameaça. Quantas vezes será que estamos correndo de algo que, na verdade, quer nos salvar? Será que a dor de sonhar com perseguição não é, em última análise, a dor de ignorar quem realmente somos? Hillman afirmava, "Os deuses do submundo não vêm nos buscar para nos matar. Vêm para exigir reconhecimento." E é aqui que tudo começa a ficar ainda mais profundo. Porque, segundo Hillman, o perseguidor não só revela verdades internas, mas pode também apontar para algo maior, para o nosso propósito de vida, para aquilo que a alma clama por realizar. E quando não escutamos, ele volta, noite após noite, muitas vezes cada vez mais assustador, cada vez mais insistente, como um mensageiro que grita, "Acorde para quem você realmente é." Talvez você esteja se perguntando, se o perseguidor é tão importante, como é possível conversar com ele? Ou entender sua mensagem sem enlouquecer de medo? Hillman desenvolveu técnicas específicas, chamadas de imaginação ativa, nas quais a pessoa fecha os olhos, respira fundo e, em estado meditativo, volta ao sonho para interagir com o perseguidor. Alguns pacientes descreveram experiências transformadoras. Outros confessaram que preferiam continuar correndo, porque a dor de enfrentar o perseguidor parecia insuportável. Mas o que será que há de tão terrível assim atrás de nós, que preferimos viver fugindo? Nos próximos minutos, nós vamos explorar mais profundamente essas técnicas de Hillman, conhecer histórias surpreendentes de pessoas que encararam seus perseguidores, e entender por que, segundo Hillman, os maiores segredos da alma estão escondidos justamente naqueles sonhos que mais nos fazem suar frio à noite. E como prometido, a última revelação deste vídeo será a mais impactante de todas. Algo que talvez faça você nunca mais olhar para os seus sonhos da mesma forma. Agora me conta nos comentários. Se você pudesse falar com quem te persegue nos seus sonhos, o que perguntaria? O que acha que ele ou ela responderia? Quero muito saber, porque a resposta pode ser o primeiro passo para entender a dor que se esconde atrás do seu próprio pesadelo. Enquanto mergulhamos cada vez mais fundo na mente de James Hillman, uma verdade começa a se tornar impossível de ignorar. A dor que sentimos nos sonhos de perseguição não é gratuita. Não está lá apenas para nos atormentar. É como um alarme, um chamado da alma que insiste em ser ouvido. Mas há algo ainda mais perturbador no pensamento de Hillman, algo que talvez você nunca tenha considerado. E se eu te dissesse que para ele às vezes é melhor não interpretar o sonho, mas habitá-lo? Hillman defendia que há uma diferença gigantesca entre interpretar e viver a experiência do sonho. Ele acreditava que tentar traduzir tudo em símbolos ou significados pode nos afastar da verdadeira emoção que o sonho quer nos fazer sentir. Como ele escreveu em The Dream and the Underworld, a linguagem do sonho não é a linguagem da explicação, mas da experiência. Ou seja, em vez de tentar descobrir imediatamente o que significa o perseguidor, Hillman sugeria que nos deixássemos ficar, por alguns instantes, dentro do medo, da angústia, do suor frio, que sentíssemos o desespero, porque ali, nesse lugar escuro, está a força transformadora que pode nos mudar para sempre. Pode parecer cruel, afinal, quem quer ficar preso num pesadelo? Mas Hillman dizia que há tesouros escondidos justamente no subterrâneo da alma, onde habitam nossos monstros. Ele citava o mito de Perséfone, a deusa raptada por Hades, obrigada a viver parte do ano no mundo subterrâneo. Para Hillman,
Assim como Perséfone, todos nós somos arrastados para baixo, para o submundo do inconsciente, onde somos confrontados com aspectos que não queremos ver. Mas é lá que também encontramos poder, força e verdades profundas. E se você acha que isso é só papo filosófico, saiba que há pesquisas contemporâneas em psicologia que dão respaldo a essas ideias. Um estudo publicado em 2019 na revista Frontiers in Psychology, conduzido por pesquisadores alemães, mostrou que pessoas que trabalham conscientemente com seus sonhos, inclusive pesadelos, desenvolvem maior resiliência emocional e menor índice de ansiedade. Elas não eliminam o medo, mas aprendem a olhar para ele. E foi exatamente isso que Hillman sempre pregou: não destruir o perseguidor, mas conhecê-lo. Mas por que a dor nesses sonhos é tão intensa? Hillman acreditava que a intensidade da emoção é proporcional à importância da mensagem que o perseguidor traz. Quanto mais medo sentimos, mais urgente pode ser a revelação que a alma quer nos mostrar. Ele escrevia: o perseguidor é o mensageiro, e matar o mensageiro é recusar a mensagem. É forte pensar assim, não é? E há algo ainda mais intrigante. Às vezes, o perseguidor não representa apenas algo interno, mas também uma força coletiva, algo ligado ao inconsciente coletivo, medos que atravessam gerações. Hillman contava o caso de uma mulher de descendência judaica que, embora nascida nos Estados Unidos na década de 1960, sonhava repetidamente que soldados a perseguiam pelas ruas, vestindo uniformes da Segunda Guerra Mundial. Ela nunca viveu a guerra, mas carregava um medo ancestral. Hillman dizia que certos sonhos não pertencem apenas a nós, mas à memória coletiva da humanidade. E talvez a dor de ser perseguido não seja só nossa, mas ecoe sofrimentos muito maiores. Quantas vezes você já se pegou sentindo medo de algo que não sabia de onde vinha? Hillman dizia que os sonhos nos expõem a dimensões da existência que nossa mente racional não consegue controlar, e justamente por isso, podem ser tão dolorosos. É por isso que ele insistia tanto na técnica da imaginação ativa. Em vez de fugir, ele pedia aos pacientes para voltarem ao sonho, mentalmente, em estado de relaxamento, e fazerem perguntas ao perseguidor. E as respostas, segundo muitos relatos, eram surpreendentes. Algumas pessoas descobriram mensagens profundas, outras encontraram figuras do passado, parentes falecidos, amores antigos, até versões mais jovens de si mesmas. Houve um caso registrado em 1982, durante um seminário em Zurique, que se tornou lendário entre estudantes de psicologia. Um homem chamado Peter sonhava há anos que estava sendo perseguido por um mendigo sem rosto. Corria pelas ruas, aterrorizado. Hillman o convidou a entrar no sonho e perguntar ao mendigo o que ele queria. E no transe, Peter ouviu o mendigo responder: "Eu sou tudo o que você abandonou para poder ser aceito." Peter caiu em prantos. Descobriu que na busca por sucesso e aprovação, ele tinha sufocado suas próprias paixões artísticas, seus desejos mais simples e humanos. O perseguidor, para Hillman, era o eco de tudo o que Peter sacrificou para caber no mundo. É impossível ouvir histórias assim e não se perguntar: o que ou quem estaria me perseguindo nos meus próprios sonhos? E se essa dor fosse, na verdade, uma tentativa desesperada da alma de me salvar de uma vida pela metade? Hillman fazia questão de ressaltar que não se trata de romantizar o sofrimento. A dor é real, os pesadelos são violentos, mas ignorá-los seria desperdiçar uma das oportunidades mais poderosas de autoconhecimento. Ele dizia: a alma quer nos tornar mais profundos, não mais felizes. E isso dói. Essa frase ficou marcada em conferências que ele deu ao redor do mundo, porque confronta a nossa ideia moderna de que tudo tem que nos fazer sentir bem. Imagine agora, se você pudesse ter apenas 1 minuto cara a cara com quem te persegue nos seus sonhos, você teria coragem de perguntar por que ele está ali? Ou preferiria acordar antes que a verdade fosse revelada? Nos próximos minutos, vamos continuar essa viagem até o ponto mais sombrio e talvez mais libertador do pensamento de Hillman. Vamos descobrir como lidar na prática com a dor que esses sonhos nos causam e entender por que, segundo ele, a revelação final pode ser tão chocante que mude tudo o que pensamos sobre nós mesmos. E eu continuo te dizendo:
A maior revelação ainda está por vir. E vai ser a mais impactante de todas. Mas agora me conta aqui nos comentários. Você acredita que seu perseguidor pode estar tentando te dizer algo? Ou acha que tudo não passa de um simples pesadelo? Compartilha comigo. Talvez a sua história seja parecida com a de outras pessoas que estão aqui, buscando entender a dor escondida atrás desses sonhos. Chegamos finalmente ao ponto mais profundo dessa jornada. Desde o início deste vídeo, eu te prometi uma revelação tão surpreendente que poderia mudar a forma como você enxerga não apenas seus sonhos, mas também a sua própria vida. Pois bem, está na hora de cumprir essa promessa. James Hillman passou boa parte de sua carreira tentando nos ensinar que o maior inimigo do nosso crescimento não é o sofrimento, mas a recusa em olhar para ele. Para Hillman, os sonhos de perseguição são como portas para as cavernas mais secretas da nossa alma. E a razão de serem tão dolorosos é simples. Eles guardam, muitas vezes, o segredo mais perigoso e libertador de todos, a verdade sobre quem realmente somos. A grande revelação de Hillman é que por trás do perseguidor, quase sempre está algo essencial que deixamos morrer dentro de nós, algo que precisa ser ressuscitado. Ele dizia: aquilo que te persegue no sonho é, na realidade, o que vai te libertar. Pense nisso por um segundo. Tudo aquilo que você foge de ver em si mesmo, seus desejos reprimidos, sua fúria contida, sua dor não resolvida, até sua criatividade sufocada, pode estar vestido com a máscara do monstro. Porque para Hillman, a psique cria imagens monstruosas não para nos destruir, mas para chamar nossa atenção. O perseguidor é a alma gritando para ser ouvida. Mas há algo ainda mais radical. Hillman acreditava que, em alguns casos, o perseguidor não representa somente sombras ou traumas. Às vezes, ele é a personificação do nosso destino, do nosso talento, da nossa vocação. Ele escrevia: aquilo que te causa medo extremo pode ser exatamente o caminho que a alma quer que você siga. Não é perturbador pensar que talvez quem nos persegue nos sonhos seja na verdade o nosso eu mais verdadeiro tentando nos alcançar? Lembra da paciente E, que sonhava ser perseguida pelo homem encapuzado? Depois de descobrir que era seu pai, ela teve coragem de conversar, no sonho, com aquela figura. Nas sessões seguintes, Hillman perguntou o que o pai dizia a ela. E ele repetia, noite após noite, a mesma frase: você precisa perdoar o que não pôde ser. E entendeu então que carregava culpa por não ter sido a filha perfeita, que sua vida adulta era toda construída para compensar algo impossível, mudar o passado. O perseguidor, o homem encapuzado, não estava lá para matá-la, mas para libertá-la do peso que a impedia de viver plenamente. E depois desse encontro, os sonhos de perseguição desapareceram. Há também o caso de Laura e o lobo. Depois de entender que o animal surgia para protegê-la de homens abusivos, Laura teve força para terminar relacionamentos tóxicos e reconstruir a própria vida. O perseguidor virou guardião. Essa é uma das ideias mais belas e dolorosas de Hillman. O monstro que corre atrás de nós pode ser o protetor que a vida nos envia. Hillman contava ainda que às vezes a perseguição nos sonhos não está ligada apenas ao nosso inconsciente pessoal, mas também àquilo que a alma anseia realizar no mundo. Ele contava a história de um músico chamado David, que sonhava ser perseguido por uma multidão furiosa. No começo, David acreditava que o sonho simbolizava seu medo do fracasso, mas, num trabalho profundo com Hillman, descobriu que, na verdade, tinha medo de ser visto, de expor sua música ao mundo. O perseguidor era o próprio desejo de sucesso, que ele temia tanto quanto ansiava. Hillman dizia que, muitas vezes, a nossa grande vocação aparece primeiro na forma de medo, porque nada é mais assustador do que viver plenamente aquilo que somos. E é essa a verdade que Hillman nos deixou, e que muitos não têm coragem de ouvir. A dor de sonhar que está sendo perseguido não é punição, não é azar, não é apenas estresse. É a alma dizendo que existe algo que você não está vivendo. Algo que talvez possa te salvar de uma vida pequena, rasa, sem cor. Ele dizia: aquilo que mais te persegue é aquilo que mais te pertence. E é aí que mora o choque.
e a libertação. Talvez agora você esteja se perguntando: então, o que fazer se eu continuar tendo esses sonhos? A resposta de Hillman seria: pare de correr. Da próxima vez que a sombra surgir, se for possível, tente ficar. Olhe para ela. Pergunte o que quer de você. E mesmo que o medo seja enorme, tente ouvir. Porque muitas vezes quem te persegue está apenas tentando devolver a você uma parte que você mesmo esqueceu. E agora, eu deixo para você a pergunta que pode mudar tudo. Se você soubesse que quem te persegue nos sonhos é na verdade a chave para a sua liberdade, ainda assim continuaria correndo? Talvez depois de tudo o que falamos aqui você jamais volte a olhar para seus sonhos da mesma forma. Talvez na próxima vez que acordar suando, com o coração acelerado em vez de apenas querer esquecer, você sinta curiosidade, coragem e vontade de descobrir o que ou quem está vindo atrás de você. Porque, como Hillman dizia, a alma não quer que sejamos apenas felizes, ela quer que sejamos profundos. E essa profundidade às vezes dói, mas também pode ser o começo de uma vida muito mais verdadeira. Se essa história te tocou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever aqui no canal A Voz do Seu Sonho, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com alguém que vive tendo pesadelos e, principalmente, contar aqui nos comentários qual foi o sonho mais marcante que você já teve sendo perseguido. Eu vou ler cada história com atenção, porque muitas vezes é na dor do outro que descobrimos um pedaço de nós mesmos. E se você quer continuar mergulhando nesse universo, recomendo que assista a 2 vídeos aqui do canal. Um sobre o que significa sonhar com animais ameaçadores, onde falo sobre outros símbolos que podem estar tentando te dizer algo profundo, e outro sobre os segredos sombrios do subconsciente segundo Jung, que é essencial para quem quer entender como nossos maiores medos podem nos guiar até nossa verdade mais oculta. Eu sou nome do apresentador, e você está na A Voz do Seu Sonho. Até o próximo vídeo. E lembre-se, às vezes quem te persegue no sonho só quer que você acorde para quem realmente é.